E nós vamos conversar agora aqui no Jornal da Costa Norte com o deputado federal Florentino Neto. Seja bem-vindo, deputado. Satisfação, muito bom estar aqui com vocês. Deputado, nessa última semana o senhor esteve presente em uma reunião com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Que dividendos ali desse diálogo com o vice-presidente que estava em exercício o senhor pôde extrair dessa reunião? Olha, eu sou presidente de uma frente parlamentar, a Frente Parlamentar em Defesa das Zonas de Processamento de Exportação. Então nós estivemos lá, eu com o vice-presidente que me acompanhou, que é o deputado Júlio César, que inclusive é do Piauí, com a secretária-geral da frente, que é a deputada Lídice da Mata, ex-prefeita de Salvador, a deputada lá da Bahia, e o deputado Alexandre Lindermayer, que é do Rio Grande do Sul, que também faz parte da diretoria da nossa frente. Nós fomos representando todos esses parlamentares, dialogando com eles sobre os projetos de zonas de processamento de exportação, que temos 14 hoje, esses projetos espalhados em várias regiões do país. E a gente estava lá discutindo sobre a legislação, sobre a necessidade de fazer um olhar sobre as regulamentações já existentes, parte delas ainda versando sobre a legislação anterior, antes das últimas alterações, e a gente justamente criando condições para que nós tenhamos um marco legal das EPS, que seja um marco legal moderno, sintonizado com o que o mundo vive hoje, que gere oportunidades de emprego, renda e desenvolvimento para essas regiões. Dentre essas regiões beneficiadas está a Parnaíba, está o Piauí, porque nós sabemos que de todas as EPS hoje existentes, apenas duas estão em funcionamento. A do PECEM, que é no Ceará, em Fortaleza, no Ceará, e a de Parnaíba. Nossas EPE aqui, que já tem duas empresas instaladas, alfandegadas, exportando, e 4 empresas foram recentemente aprovadas pelo Conselho Nacional de EPS para serem instaladas aqui. E nós também lá pedimos agilidade nos processos que estão lá, porque tem outras empresas também querendo se instalar, e nós pedimos agilidade para que a gente possa ter. Quanto mais rápido for a análise lá no Ministério, quanto mais rápido foram liberados os benefícios para que essas empresas possam se instalar, mais rápido é a geração de emprego. Nós sabemos que quantas pessoas precisam de emprego. Então nós queremos que elas sejam autorizadas o mais rápido possível para que a gente tenha mais emprego, mais oportunidade, mais renda e mais desenvolvimento para Parnaíba. Deputado, além da ZPE, a nossa zona de processamento de exportação, que hoje vem com esse DNA ali bastante forte esse último movimento do governo do estado ali, com o governador Rafael Fonteles ali à frente, a gente tem um projeto também que tem ali uma certa interveniência do governo federal, que são os tabuleiros litorâneos, que ainda há um ressentimento muito grande por conta da demora, né, com a concretização de todos os sonhos ali para aquele projeto. O senhor teve recentemente, né, junto do Banco do Nordeste, tentando fazer com que investimentos sejam destinados para os tabuleiros litorâneos. Que entendimento foi gerado a partir dessa reunião? Olha, os tabuleiros litorâneos, eles têm uma segunda fase que estava em execução, que falta pouco para ser concluída, e falta pouco para que concluída seja disponibilizada para concorrência pública e várias pessoas possam ali se habilitar a receber lotes e poder começar a produzir da forma que também está sendo produzido ali na primeira etapa, e que nós precisamos primeiro de uma conclusão dessa obra. Essa obra estava caminhando no governo Dilma, veio o impeachment da presidente Dilma, nos governos Temer e Bolsonaro só foram promessas. Nada retornou de obra no tabuleiro litorâneo. Eu já estive com o ministro Valdez Góes, em audiência no próprio Ministério, já estive com ele posteriormente em Teresina, o governador Rafael Fonteles já esteve com ele também. Então, a retomada dessas obras lá está na pauta do governador Rafael Fonteles e está na minha pauta enquanto deputado federal, e eu tenho discutido com a bancada da importância da retomada dessas obras. Mas eu tive também no Banco Nordeste, porque lá nós já temos uma grande quantidade de irrigantes trabalhando, né? Então, por exemplo, eu estive agora lá na Expoapa, aqui em Parnaíba, né, nesse último final de semana.
o seu Donizete, que é um grande produtor lá, estava lá expondo o seu gado lá na exposição de gado na Festa do Leite, que eu quero até parabenizar ao Gilvan, presidente da Associação dos Produtores, ao Jean e a todos os produtores pela grandiosidade da festa que o governo do estado patrocinou e que foi um sucesso. Mas voltando ao estabelecido litorâneo, então esses irrigantes que estão lá estão desafiando toda a lógica, estão produzindo, estão gerando riqueza, gerando emprego em Parnaíba. Então, entendo eu que eles precisam de um apoio, e esse apoio é crédito. Eu estive com o presidente do Banco Nordeste, o ex-governador Paulo Câmara de Pernambuco, e cobrei a ele uma linha de crédito específica, olhando para os produtores dos estabelecimentos litorâneos, dos distritos irrigados. E também falei recentemente lá com o superintendente do Banco do Nordeste no Piauí, o senhor Lopes, doutor Lopes, também que a gente pudesse fazer um olhar para os irrigantes, criando aí uma linha de crédito específica. Por outro lado, eu estou também lutando para que a gente possa fazer uma recuperação de todas as estradas vicinais ali do estabelecido litorâneo. Isso ajuda, certo? Diminui as dificuldades dos irrigantes no dia a dia e ajuda eles na comercialização de seus produtos. Deputado, eu vi que foi um pleito seu também recentemente, essa história que tem flagelado muito os nossos irmãos piauienses dentro dessa dificuldade com as perícias médicas no INSS. O senhor esteve no Ministério da Previdência Social, eu queria que o senhor nos informasse, né, os nossos telespectadores que nos assistem agora nesse momento, que dificuldade, que gargalo o INSS está tendo, né, para reverter essa situação. Olha, Helder, isso é um absurdo. Nós temos 1.200.000 pessoas, 1.200.000 brasileiros aguardando por um benefício no INSS. Nós temos 600.000 brasileiros aguardando por uma perícia médica para ter o seu auxílio-doença autorizado. Auxílio-doença é aquele dinheiro que você recebe todo mês quando você está doente para se afastar do trabalho. Se o afastamento é até 15 dias, a empresa mesmo paga. Se é acima de 15 dias, você precisa de uma perícia médica para o INSS começar a pagar. E as pessoas têm 600.000 brasileiros esperando por perícia médica. É um absurdo, é um prejuízo para essas pessoas, para a família dessas pessoas, para as empresas. Às vezes a pessoa tem que voltar a trabalhar e ainda não conseguiu a perícia médica. É um prejuízo enorme para o país. Muitas vezes as pessoas estão tendo que recorrer a um advogado para entrar na justiça para garantir sua perícia médica. E o absurdo é maior quando a gente olha, Helder, você é um pouco mais jovem do que eu, né? E quantas pessoas mais jovens do que eu estão nos assistindo. Mas, para vocês, eu quero dizer que hoje em Parnaíba tem 0 perito, ou seja, não tem nenhum perito. Aí eu quero voltar ao passado. Eu lembro, eu indo com minha avó, eu com 7, 8 anos, ali pegado na mão da minha avó, a dona Mocinha, dona Maria de Lourdes, e indo lá na perícia do INSS, 1977, 1978, resolver, não sei o que era, resolver alguma questão dela. Fui várias vezes com a minha avó, certo? A Previdência Social tinha 3 prédios aqui em Parnaíba. Tinha o IAPAS, que era ali perto da ponte, certo? Me lembro até que o professor Alcino Candeira trabalhava lá como procurador da Previdência. Tinha o INAMPS na Praça da Graça, onde tinha 2 prédios, um alugado e o prédio próprio. E tinha o prédio da perícia, que era ali entre o Paraíba e a Casa Inglesa. Você descia ali naquela rua, lá no final, onde funcionou o Colégio Impactos, era o prédio da perícia. Um prédio grande, com vários peritos médicos. Naquela época que em Parnaíba se contava o número de médicos nos dedos. Nós tínhamos vários peritos médicos fazendo as perícias do dia a dia. Hoje Parnaíba não tem um perito. A pessoa que precisa ser submetida à perícia tem que ir para Camusim, para Barreirinha, para Teresina, para outras cidades, até para São Luís. Uma perícia é marcada, agendada para 6 meses depois, 1 ano depois. Isso é um absurdo, é uma irresponsabilidade. Esses 2 últimos governos, Temer e Bolsonaro, destruíram o INSS. Nem o setor de perícia não é mais dentro do INSS, é uma secretaria à parte do Ministério da Previdência. Isso é uma loucura. Eu fui ao ministro da Previdência, fui primeiro aqui ao superintendente do estado do Piauí e depois fui ao ministro da Previdência.
É uma loucura o que está acontecendo. Desculpa eu falar dessa forma, é porque revolta a gente saber que nossos irmãos, nós temos 3.600 parnaibanos esperando por perícia médica. Ou para ter o direito ao auxílio-doença, ou para se aposentar. E essas pessoas estão sem perspectiva. Essa é a verdade. É uma irresponsabilidade. E eu consegui, com o ministro da Previdência, ele me prometeu que agora, no final de outubro, com o mês de novembro, traz um mutirão de perícia médica para Parnaíba. E outra coisa que eu disse para ele foi o seguinte: o INSS tinha 3 prédios em Parnaíba. 2 próprios e um alugado. 4 prédios, na verdade. 2 próprios e 2 alugados. Hoje, o INSS tem um prédio que era uma loja do seu Raimundo Araújo, certo? Que foi adaptada, mas que efetivamente não foi construído para ser agência do INSS. E você vê a agência do INSS em várias capitais, em várias cidades, agências modernas, adequadas, com estacionamento, com condições. E que os próprios funcionários alegam as péssimas condições de habitação. A agência do INSS em Parnaíba faz vergonha aos funcionários do INSS e ao povo da Parnaíba. Então, trabalhando pelos funcionários do INSS, reconhecendo que eles são valorosos. Eu tenho amigos que trabalham no INSS, eu sou servidor público também, nós precisamos trabalhar num local digno. Nós temos amigos que lá estão até hoje, como o caso do Rodney Espíndola. Eu tenho amigos que já se aposentaram, que é o caso do ex-vereador Diniz. Eu sei do esforço desses homens e mulheres que trabalham no INSS. Nós precisamos valorizar o Instituto Nacional do Seguro Social. E uma valorização começa dando condições dignas para os funcionários trabalhar. Certo? Eu não preciso pedir modernização das agências do Brasil todo, embora eu defenda isso, mas eu tenho que pedir melhorias em Parnaíba. E aí foi isso que eu pedi, ou uma agência nova, ou uma grande reforma na agência atual do INSS em Parnaíba. Deputado, vamos mudar aqui também e aproveitar a oportunidade da sua visita para tratar de outros assuntos. O senhor tem mantido sempre uma reciprocidade, recentemente, com o ex-governador Zé Filho, que é o presidente da Federação das Indústrias. Esse relacionamento, ele se dá por uma questão meramente administrativa ou ele tem sempre uma intenção de aliança política? Olha, veja o seguinte, o ex-governador Zé Filho, ele já foi foi vereador de Parnaíba, prefeito municipal de Parnaíba, foi deputado estadual, foi vice-governador, governador do estado e é presidente da Federação das Indústrias do estado do Piauí. Então ele me emprestou, me deu um apoio que eu considero um apoio importante na minha campanha para deputado federal. Então todos aqueles que me apoiaram para deputado federal, as lideranças que me apoiaram, sempre eu busco conversar. E com o ex-governador Zé Filho eu converso tanto sobre meu mandato, o diálogo que eu tenho com a FIEP, que foi uma das coisas que eu coloquei, olha, sempre estarei pronto para fazer um bom diálogo com os empresários, com a FIEP, sempre dialogo sobre isso, sobre a pauta do empresariado, da indústria nacional, certo? Que precisa ser modernizada, precisa ser reconhecida, certo? Tem uns pautas muito importantes, como eu tenho discutido com ele e com o deputado Júlio César, por exemplo, os financiamentos com recursos oriundos dos fundos constitucionais do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Por exemplo, os financiamentos aqui do FNE, aqui no Nordeste, mais particularmente, que tem como agente financeiro o Banco Nordeste. Nós temos uma lei que autoriza a renegociação. 57 mil empresas estão aguardando essa regulamentação da lei aprovada para terem direito a uma renegociação. Então, é uma das pautas que eu estava discutindo ali com o ex-governador e presidente da FIEP, José Filho. Então, tenho gratidão ao presidente Zé Filho e a gente dialoga sobre vários temas, por exemplo, reforma tributária. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, entidade da qual ele faz parte do Conselho, apoiou a reforma tributária da forma que nós aprovamos na Câmara e a gente acompanha o andamento dela no Senado, porque ela vai voltar para a Câmara para esse texto ser analisado novamente. Possivelmente deve voltar. Então, o que é que ocorre? Nós estamos lá discutindo vários temas que são importantes para o Piauí, para a indústria, para o desenvolvimento do Estado. ZPE é um assunto também
que interessa a Fiesp e a gente discute esses temas. E eu não posso negar que a gente discute também política, a gente discute o futuro da Parnaíba e tudo isso. Eu acho que é importante, certo, uma pessoa como eu, que já tive também a trajetória que eu tive política e administrativa, estou no Congresso Nacional, e um homem com a trajetória dele, certo, terem a responsabilidade de analisar, discutirem e projetarem coisas boas para o futuro de sua terra. É isso que a gente tem feito muito. Deputado, dentro dessa perspectiva da sucessão agora para 2024, o senhor é uma das peças mais importantes desse cenário e até porque tem perspectiva de estar nessa sucessão, né? Aparece nas pesquisas, tem a lembrança da população, né? Tem essa vontade do seu partido, que é o Partido dos Trabalhadores também, que o senhor seja o candidato para essa sucessão de 2024, mas tem também alguns aliados que acham que o senhor não deveria se ausentar, né, do mandato de deputado federal. Como que o senhor tem conduzido aí essas especulações, né, essas informações e também posicionamento de todas as pessoas que estão ali à sua volta? Primeira coisa, Helder, tem uma coisa chamada ética. A gente, na vida da gente, a gente não pode se afastar dos princípios éticos. E a gente deve sempre estar olhando para os outros. Não precisa estar julgando, não. Mas a gente, principalmente o eleitor, o cidadão, tem que estar olhando para os outros para saber se o comportamento está próximo ou muito distante da ética. Quando você vê um político que quer chegar a um determinado espaço e começa a dar opinião sobre a vida, sobre a trajetória, sobre a vontade, ou sobre o desejo, ou sobre a decisão do outro, a gente fica se perguntando até que ponto esse político ou essa política está se aproximando ou se distanciando da ética. Então, essa questão de opinar sobre as decisões dos outros é uma coisa que a Parnaíba nunca me viu fazer. A Parnaíba sabe, por exemplo, que eu tenho uma distância muito grande em termos de pensamento, de ação administrativa e com relação ao atual prefeito. O prefeito pensa de uma forma, age de uma forma, caminha de uma forma, certo? E eu tenho o meu pensamento político de outra forma. Mas a Parnaíba sabe que nesses últimos 6 anos em que o prefeito está na prefeitura, nunca, em nenhum momento, muitas vezes eu recebi críticas, mas em nenhum momento eu me deixei contaminar por qualquer interesse político e fiz críticas que não fossem pontuais e respeitosas e construtivas. Então, eu acho que qualquer homem público, e eu vou perseguir, continuar nessa linha, sempre de trabalhar, trazendo para perto de mim um comportamento ético. E no dia que eu tiver dúvida se aquilo é ético ou não, eu ainda pergunto para mim se aquela minha postura está condizente com a minha fé e com minha crença e com o princípio cristão. Então, é assim que eu quero me portar. Eu só vou caminhar, certo? Sempre desta forma. Nunca você vai me ver fazendo críticas veladas, irresponsáveis. Nunca você vai me ver tratar da opinião dos outros. Nunca você vai me ver me reunir com um grupo para excluir ninguém. Nunca você vai me ver em nenhuma postura que seja aquela que não dignifique a minha cidade. Eu tenho uma preocupação muito grande de ter uma postura que dignifique as pessoas que confiam em mim. Ou que não afronte as pessoas que confiam em mim. Eu tenho a responsabilidade de responder bem àqueles que confiam em mim. Eu tenho aqui em Parnaíba todos como irmãos. Então, o que eu estou achando dessa eleição municipal? Primeiro, eu estou achando que ela foi extremamente antecipada, né? Sempre se discute eleição no ano da eleição, mas foi muito antecipada. Por outro lado, eu tenho achado também que nós temos uma grande quantidade de candidatos de um lado e o outro lado ainda não apresentou nenhum candidato. Ter essa grande quantidade de candidatos de um lado, ela é até positiva, porque demonstra que este lado, que é o nosso lado, que é o lado da oposição à prefeitura, tem vários homens e mulheres dispostos a trabalhar pela Parnaíba.
No entanto, tem uma coisa que nós temos que nos preocupar, é que, e assim falando muito sinceramente, fazendo uma análise política muito sincera, nós temos duas forças políticas em Parnaíba, nós não temos três forças políticas. Nós temos um lado, que é um lado que defende o governo do estado e a oposição à prefeitura, e temos o lado das pessoas que estão lá administrando o município. Então, é essa a questão, esses dois lados aqui. Então, se nós tivermos muitos candidatos aqui do lado da oposição à prefeitura, está favorecendo o candidato da prefeitura. Isso é lógico. Isso é lógico, eu não estou aqui inventando a roda, nem estou fazendo uma análise que não seja conhecida da classe política. Toda a classe política conhece isso. Então, por isso eu defendo uma unidade. Eu defendo que nós aqui da oposição à prefeitura possamos nos unir em torno de um nome. E que este nome seja o referendado por todos nós para que possamos, assim, concorrer com aquele indicado lá pelo grupo que está na prefeitura. Agora tem uma coisa. Mais importante do que o nome é a visão que se tem sobre a cidade. É o que você quer para a cidade. Por exemplo, lá no Partido dos Trabalhadores, há mais de um ano antes da eleição, já houve uma discussão programática sobre educação, sobre juventude, sobre cultura, sobre saúde, sobre igualdade racial, sobre regularização fundiária, sobre assistência social. Uma discussão muito clara, analisando o que tem sido feito em Parnaíba, analisando a situação atual na prefeitura, analisando os modelos anteriores, como o próprio modelo da minha gestão, para que se possa fazer um programa de governo e que se chegue para a sociedade e diga, olha, nós estamos analisando que as coisas estão assim, nós queremos que seja assim e para fazer assim nós vamos propor essas medidas administrativas. Então, eu vejo assim que nesse momento só o Partido dos Trabalhadores está fazendo essa reflexão coletiva com a sociedade e com os técnicos sobre uma proposta consistente, viável, execuível para Parnaíba. E eu vou lhe dizer uma coisa, o Rafael Fonteles, que é o nosso governador, ele marca um novo momento na política do Piauí. E a principal marca do Rafael hoje, qual é? É que ele está sendo extremamente fiel ao programa de governo que ele apresentou na Justiça Eleitoral. Então, se nós tivermos um programa de governo muito consistente e a certeza que o representante desse grupo vai cumprir aquilo que tiver no plano de governo, fica mais fácil de escolher. E eu tenho colocado meu nome, com a minha experiência administrativa, com as portas que eu tenho aberto na Câmara Federal, no governo federal, assim, para que eu possa trazer aqui uma integração maior também do governo municipal com o governo estadual e com o governo federal. Eu acho que um prefeito que esteja próximo do Lula, um prefeito que esteja próximo do Rafael, pode mais do que triplicar a capacidade de resolução da Prefeitura Municipal de Parnaíba. E eu proponho estar nessa condição. Deputado, até a formação das chapas para a disputa dessa associação municipal realmente em 2024 tem muita coisa para acontecer até lá. Vocês têm buscado esse diálogo e o apoio com o governador Rafael Fonteles, né? Tem pontuado nas pesquisas, como eu mesmo já falei. Agora eu gostaria de lhe perguntar, o que o senhor acha, né, que em havendo essa possibilidade da população parnaibana lhe conceder um novo mandato como prefeito de Parnaíba, o senhor faria de diferente? Qual seria a diferença do Florentino que já esteve como prefeito para um próximo mandato de Florentino Neto? Olha, eu tive a oportunidade, depois que saí da prefeitura, de ser secretário de Estado da Saúde, certo? E hoje tenho a oportunidade de ser deputado federal. É claro que de lá para cá eu cresci muito como homem, como profissional e como político. É claro que a minha visão hoje já é muito mais ampla do que aquela visão que eu tinha naquela época. Mas fazendo um olhar sobre a prefeitura atualmente, nós precisamos de um investimento muito forte em educação. Nós precisamos transformar nossas escolas em escolas de tempo integral, nós precisamos preparar a nossa juventude, a nossa colocação no ranking da educação. Parnaíba é a segunda maior cidade do estado, Parnaíba é a segunda maior cidade em arrecadação e está na colocação 196 dos municípios piauienses com relação à educação. Nós temos na 196ª colocação
em educação. Isso é um absurdo. Nós não podemos deixar postos de saúde sem médico, nós temos que levar médico para o posto de saúde, o que eu já fiz na minha gestão anterior, garantindo medicamentos para aqueles que têm ali qualquer problema de saúde, que precisam receber regularmente seu medicamento. Nós precisamos ter uma atenção muito especial com as pessoas, uma assistência social que seja técnica, que garanta certas condições, as melhores condições para o desenvolvimento social das pessoas, com os CRAs funcionando, com o CREAS funcionando, o Centro Pobre funcionando, o abrigo funcionando, casas de passagem funcionando. Nós precisamos ter as obras de infraestrutura com regularidade, não só no centro nem nas avenidas, mas nós precisamos ter os bairros mais distantes, os bairros mais periféricos, mais bem atendidos, com melhores condições urbanas. Então, é tudo isso que a gente vem discutindo. Nós temos vários nomes no nosso grupo político, né? Eu fico assim feliz de nós termos jovens como Ricardo Vera se colocando à disposição, jovens como André Neves se colocando à disposição. Nós temos um comunicador, que é o Wilder Monção, também se colocando à disposição. Nós temos o Dr. Hélio, com essa história de vida aqui em Parnaíba, um médico muito conhecido. Estive com ele agora recentemente lá, para que a gente pudesse fazer, convencer, dialogar e estimular o governo do estado a fazer a exposição e a festa do leite para os produtores, né? Isso foi muito importante. Nós temos o ex-deputado Tererê também. Nós temos no campo da oposição, não muito diretamente vinculado ao governo, mas no campo da oposição também, o ex-prefeito José Hamilton. E eu não sei se tem o presidente da Câmara, Daniel Jacques, também se colocando à disposição também, certo? E assim, eu tenho colocado meu nome como uma possibilidade de unidade. Se verificarem que o meu nome e o trabalho que meu partido vem fazendo em termos de pesquisar sobre a cidade, de se debruçar sobre a realidade da cidade e que a gente possa fazer um plano de governo realmente viável, exequível, assim, sintonizado com a necessidade do nosso povo, nós estamos à disposição. Força, fé, coragem, trabalho, capacidade de trabalho, vocês sabem que não falta. E a alegria de estar sempre com o povo da Parnaíba e construindo com o nosso povo. Deputado, uma ótima semana de trabalho para o senhor, sucesso na sua jornada, e a gente continua aqui também seguindo, acompanhando esse seu mandato na Câmara Federal e sempre que possível também repassando os apelos da população parnaibana. Pois é, eu fico muito feliz de poder ter esse canal aqui de diálogo com a população. Nós temos, assim, a responsabilidade aqui de representar muito bem Parnaíba, a planície litorânea. Nós sabemos que era uma necessidade termos um deputado federal sintonizado com as nossas causas. Eu estou lá, levantando a bandeira do Piauí e a bandeira da Parnaíba, para que essas bandeiras estejam sempre tremulando com muito vigor. Obrigado e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado.